O Senhor esteja convosco. E de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositavam como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Vamos sentar um pouquinho. Uma pequena meditação. Embora a leitura que nós ouvimos na primeira leitura seja uma leitura enorme, né? Quase o capítulo inteiro do primeiro capítulo da profecia de Daniel. Mas é importante a gente fixar, né, a nossa meditação na figura destes 3 jovens que valentemente desobedeceram às ordens do rei. Desobedeceram às ordens do rei para obedecer a Deus. Que não é simplesmente o não obedecer às ordens do rei, mas é desobedecer às ordens do rei para não, desobedecer para obedecer a Deus. Não desobedecer a Deus. É importante esse ponto, vejam. Nós precisamos colocar em nosso coração as orientações de Deus. Nós precisamos ter, como diz o livro do Deuteronômio, nós precisamos ter em nosso coração as leis do Senhor Deus gravadas em nosso coração. E ter a lei do Senhor Deus gravadas para que a gente possa colocá-la em prática. Não como uma obrigação, ou como algo penoso, ou como algo dificultoso. Não. Mas como realidade, como uma resposta de amor. Não porque somos obrigados e que isso se torne para nós um peso e, portanto, se torne para nós uma dificuldade. Ou então, não que Deus não nos ofereça outra oportunidade e tem que ser só esse o caminho que nós devemos seguir. Não, Deus não faz isso conosco. Deus nos dá a liberdade. Nós precisamos ter as suas leis em nosso coração como resposta de amor. Porque nós amamos, e porque amamos, observamos. E aí, quando a gente compreende isso, a gente entende, então, a resposta desses 3 jovens. Se a gente for continuando a ler essa leitura, amanhã a gente vai ver que estes jovens, será que é amanhã ou é quarta-feira? É, amanhã mesmo. Estes jovens, eles serão jogados na fornalha acesa, mais de 480 graus aquecida, que tosta as pessoas só de chegar perto, mas nem jogar lá. A gente vai ver no texto de amanhã. Mas o que quero chamar a atenção é assim, a fidelidade desses 3 jovens. Eles sabiam sobre a lei de Deus e eles sabiam qual era o significado que Deus tinha na vida deles. E por isso, eles não obedeceram às recomendações do rei. Eles não fizeram o que o capricho do rei queria que eles fizessem. Se nós colocarmos em nosso coração os mandamentos do Senhor Deus e procurar observá-los com profundidade,
ninguém vai tirar de nosso coração a nossa confiança para com Deus. Ninguém vai tirar do nosso coração a nossa fé para com Deus. Ninguém vai mudar a nossa fé e a nossa confiança. Se nós colocarmos verdadeiramente os ensinamentos do Senhor Deus no nosso coração e sabermos com clareza que lugar Deus ocupa na nossa vida. Se Deus é o principal da nossa vida, ninguém, nada vai conseguir nos abalar. A gente pode passar por dificuldades, a gente pode passar por situações difíceis, como passaram estes jovens, que é narrado no livro do profeta Daniel. Mas mesmo assim, a nossa confiança estará sempre em Deus, a ponto da gente cantar, né? A voz louvor, honra e glória eternamente, em todas as circunstâncias, porque confiamos e porque vivemos os mandamentos do Senhor Deus. Depois, um segundo momento é o texto que nós ouvimos do Evangelho. Essa história desta viúva que depositou no cofre do templo uma moedinha. E o texto diz, né, de algo assim muito profundo. Em verdade vos digo que esta pobre viúva ofertou mais do que todos. O texto diz que os outros ofereciam grandes quantias, faziam grandes ofertas generosas, porque davam certamente para o cofre do templo daquilo que sobrava. Essa a grande lição dessa viúva. E a viúva não deu daquilo que sobrava, era uma única viúva que ela tinha para viver. E foi com essa disponibilidade que ela colocou no cofre. E aí Jesus observa, todos os outros depositaram a oferta feita a Deus daquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. A gente viver da providência em tempos de abundância é fácil. É fácil, porque se tem abundância, viver da providência não vai exigir nada. Agora, confiar na providência de Deus quando não se tem e viver da providência de Deus quando não se tem, aí faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. E ainda mais, não só viver da providência, como ofertar tudo aquilo que se tem para viver. Que seria mais ou menos, mal comparado, seria a mesma coisa, alguém passando fome, chegar na casa da gente pedindo comida, e a gente ter, né, um único prato de comida. E ainda não é nem um prato cheio, é um prato mais ou menos cheio. E aí, em vez da gente comer aquele prato de comida, que é o único que a gente tem, que também estamos com fome, a gente pega e dá aquele prato de comida para quem bateu na porta da casa da gente, pedindo comida. É a mesma coisa. O que essa viúva fez. E aí, então, para se fazer isso, como fez esta viúva, nós precisamos de ter uma disponibilidade interior do nosso coração e, ao mesmo tempo, uma certeza de que tudo está nas mãos de Deus e de que Deus vai providenciar sempre o necessário. Esse texto também é aplicado, né, quando se quer fazer catequese sobre o dízimo. É usado também esse texto como referência. Mas é da disponibilidade do coração, de dentro para fora, né, que nós devemos entender justamente esta realidade. Né? Porque quando se dá, né, aquilo que se tem, de algum modo receberá de novo em graça, em bênção, aquilo que é necessário para a sobrevivência. A propósito disso, ontem
eu recebi um vídeo, foi postado também no Facebook, mas a história do vídeo é muito verdadeira. E conta a história de um homem que está vendendo árvores de Natal. E ele chega no final do dia, ele está decepcionado. Que ele pegou 12 árvores de Natal para vender e não conseguiu vender nenhuma. Ele tinha dinheiro do aluguel, ele tinha os alimentos para comprar e não tinha dinheiro porque não conseguiu vender. E aí ele tinha desistido, e daí a filha dele disse para ele não desistir e disse para ele dar de presente, em vez de ele vender, dar de presente a árvore. Aí ele sai na vizinhança, batendo de porta em porta e oferecendo de presente uma árvore de Natal. Ele distribui todas as árvores que ele tinha para vender, e aí começa a acontecer algumas coisas interessantes. A primeira árvore que ele entregou, que ele deu de presente, ele deu para um casal cuja mulher estava com câncer. E ela tinha desistido de viver o Natal, que ela tinha dito que tinha passado por tantas dificuldades que o espírito de Natal tinha ido embora. E aí, quando ela recebeu de presente aquela árvore de Natal, ela recordou a vida de infância, recordou a avó e as experiências bonitas que ela viveu, e a alegria, a felicidade voltou no coração dela, mesmo ela estando com câncer. O segundo foi um casal. Ele deu a árvore de presente para a mulher e não sabia, né? E o casal estava passando por dificuldades, a ponto de se separar. Já estava indo, né, para assinar o divórcio. E aí, com o presente que eles ganharam da árvore de Natal, eles recuperaram a alegria e desistiram de se separar. E o terceiro personagem mostra que uma senhora que tinha perdido a sua filha por alguma doença, alguma coisa assim, e estava muito triste e não tinha como viver o espírito de Natal. E depois ele entrega os presentes e aí ele está em casa celebrando a véspera de Natal. E aí ele começa a chorar porque não tinha o que fazer de comida. E aí ele diz para a filha que é o primeiro ano que a véspera de Natal não vai ter comida. E ele começa a chorar. E a rezar, né, como que falando com Deus, reclamando porque não tinha nada para fazer naquela noite. E aí nesse instante bate alguém na porta, o casal, cuja mulher estava com câncer, preparou o jantar, fez o suficiente para eles dois e levou para este senhor, para sua filha, um refratário com a comida que tinha feito para cear. E junto com a comida levou uns pedaços de pães. Então já mudou o ritmo, aí disseram Feliz Natal um para o outro. Depois ele começa a chorar porque ele não tinha um presente para dar para a filha. E era o único ano da vida dele que ele não podia dar um presente para a filha. Daí ele começa a chorar diante da filha porque não tinha um presente para dar. Enquanto ele está chorando, alguém bate na porta. A senhora que tinha perdido a filha tinha criado como tradição fazer um pullover de lã e dar de presente para a filha. E ela tinha feito naquele ano o pullover, lembrando da filha, e levou como presente para a filha daquele homem. E ele deu, né, e a menina ficou feliz. E aí, por fim, a casa que ele morava, o dono da casa chegou com o papel de dispensa, para dispensá-lo e mandá-lo embora da casa. Porque não pôde pagar o aluguel, não podia ficar na casa. Só que não sabia que o dono da casa era o esposo da mulher, aquele casal que estava se separando. E aí depois eles se reconciliam, se reconhecem e de novo fazem a experiência. A frase que me chamou a atenção foi: Natal não é receber, e sim dar. Né? Então, é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse texto que eu estou comentando.
eu me recordei do filme e descrevi, né, esse pequeno vídeo. Então, é exatamente nisso. Com a nossa felicidade consiste naquilo que nós oferecemos, não naquilo que nós recebemos. Por isso, o exemplo desta viúva é muito significativo para nós. E se nós vivermos a nossa vida com esta compreensão, sabendo que é muito mais importante aquilo que a gente dá do que aquilo que a gente recebe, é certo que nós saberemos viver a providência de Deus quando nós não tivermos nada e estendermos as mãos para aqueles que necessitam mais do que nós. Que a gente saiba partilhar com generosidade de tudo aquilo que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.